Essa aula é sobre a problemática da individuação, e aqui tem um pequeno esquema que mostra, em essência, qual é a problemática, porque tem uma problemática, né? Temos, por um lado, a tendência espontânea a se individuar, que é espontânea, e temos também a tendência também espontânea a se adaptar e se conformar. Por que temos a tendência a se adaptar? Porque precisamos viver no conjunto humano, porque gostamos de viver no conjunto humano, somos humanos e precisamos estar com os outros até para realizarmos-nos. A tendência, por outro lado, a se individuar é uma tendência voltada a ser eu mesma, do jeito que eu sou, da minha forma de pensar, as coisas que eu acho importante para mim, que sinto como representando a minha natureza mais individual. Essas duas tendências estão em contraposição, porque na hora em que eu tento me adaptar, eu acabo também me conformando e me encaixotando. É por isso que eu coloquei aqui um quadrado, é entrar na caixinha. Não é uma atitude consciente, uma adaptação inconsciente, é um ajeitar-se no espaço que tem disponível. A gente aprender a gostar daquilo que dizem que devemos gostar ou que todo mundo parece gostar. Então, esse processo aqui começa muito cedo na vida da gente e ele vai se mantendo ao longo dos anos todos, até encrencar. Até a separação entre a tendência a se individuar e a tendência a se adaptar e se conformar entram em choques, porque a adaptação sufocou por completo a tendência a se individuar. Então, basicamente, o fundamento de toda a neurose, de todo o mal-estar psicológico, o fundamento, a raiz das raízes é a dificuldade de ser você mesmo, mas você não sabe quem você é, na verdade, porque não é o que você acha que tem que ser, é o processo de individuação que tem que engatar para que você possa expressar a tua verdadeira natureza, que você vai descobrindo ao longo do processo. A alternativa a isso, está representada nessa outra imagem, é a gente conseguir, e esse é o sentido último do processo analítico na psicologia junguiana e pós-junguiana. É assim, é a razão de existir da psicanálise, não freudiana e não lacaniana, porque eles não têm esses conceitos. O objetivo último é esse, é poder estar no mundo e não viver isolados em algum lugar, de uma forma criativa que expresse a nossa natureza. Só que expressar a nossa natureza significa também assumir, por um lado, a singularidade nossa, ou seja, sermos único é também muito chato, porque você não pode A, se comparar com os outros e nem B, necessariamente encontrar qualquer validação, porque o outro pode não entender nada de você, geralmente não entende, mal você entendia. E B significa ser responsável sobre você mesma. Então, a liberdade que nós buscamos nesse processo não é uma liberdade responsável, é a liberdade de se inserir de forma responsável no conjunto humano. Essa inserção no conjunto humano é uma inserção também criativa, porque transformativa, no sentido de criar algo novo. Qual é a dificuldade, né? Quais são os desafios disso? Que não, quando a gente se adaptou, a gente criou, não é que a gente criou intencionalmente, mas criou-se uma imagem de nós, quem somos, o que a gente gosta, como que a gente funciona, as coisas que são prioridades para a gente, os nossos valores, e são sempre compartilhados pelo todo, não são valores individuais. São valores que eu assumo como meus, mas que fazem parte de um coletivo que os endossa. Por isso, inclusive, que eu os assumo para me adaptar. Nisso, eu adquiro uma personalidade mesmo, adquiro uma segunda pele, que eu considero como a minha pele, a minha identidade. Então, esse processo aqui, ele fica engolido, sufocado dentro de nós. E não ganha nenhum tipo de de espaço, mal o percebemos. Então, como que ele se manifesta? Ele se manifesta por mal-estar.
ele se manifesta encrencando aqui a nossa adaptação, tornando-a difícil. E quando não se manifesta, e quando a gente consegue disfarçar bem conosco, por um tempo, os nossos filhos manifestam os sintomas. A grande questão é que existe um apego aos papéis. Os papéis são isso, quem você é, quando você se descreve, quem você é uma pessoa boa, uma pessoa simples, uma pessoa sofisticada, uma pessoa ativa, poderosa, faço tudo o que eu quero, ou sou uma pessoa que busca soluções, resolvo tudo, são papéis. Esses são papéis. São papéis aos quais você está apegado de uma forma afetiva, não é uma forma simplesmente racional. Você se importa em ser assim. E mesmo quando ser assim, uma das características, ou todas, ou será bastante, não são agradáveis, mesmo assim existe um apego emocional. Você não consegue mudar. Vocês já devem ter tentado. Não dá para mudar, porque existe uma identificação a nível afetivo. Se essa identificação não for trabalhada, é por isso que o coaching não funciona, porque ele trabalha no racional, no ego, e não é no ego. Ninguém escolhe uma coisa que depois ele não gosta. É porque existe um vínculo lá mais profundo, que precisa ser apontado, identificado, trabalhado, aprofundado. O que acontece? Qual é a grande dificuldade em sermos nós mesmos? Como eu falei antes, existe uma singularidade, né? Uma diferença, uma diversidade na nossa identidade mais profunda que os outros não podem entender. Então, nós nos sentimos desprotegidos, nos sentimos sozinhos, não sentimos não validados. E quando a gente começa a fazer o trabalho de integração, que a gente chama de assimilação do inconsciente, ou seja, de entrar em contato com os conteúdos que havíamos reprimido, colocado de lado, e com os conteúdos da consciência, nós acabamos por nos transformarmos ainda mais. E, portanto, com nos diferenciarmos. A nossa diferença aumenta, nós nos sentimos mais diferentes. É claro que aqui não é um processo linear, né? Não é um processo assim tão simples. Ah, então agora eu sou diferente, eu sou superior. Porque aí você realmente não entendeu nada, você só está repetindo coisas já antigas. Esse é um processo que transforma, inclusive, essa postura de superioridade, de prepotência, de conflito, de competição com o outro. Isso não... o confronto com o inconsciente, que é condição para o processo de individuação, nos torna mais humildes. E, com o tempo, nos torna verdadeiros. Verdadeiros conosco, porque nós só podemos ser honestos com os outros se o formos conosco. E isso não é o normal. O normal é que a maioria das pessoas não fala a verdade para si. Mente. Porque tem que manter uma fachada. A fachada não é com os outros. A fachada que é nossa identidade, aquilo que a gente acha que é e quer ser, é conosco, antes de ser com o outro. E é por isso que a gente atua de uma certa forma com a outra pessoa. Agora, temos o primeiro desafio, quando se começa esse processo de assimilação, é quebrar um equilíbrio, porque, obviamente, você vai se deparar com coisas completamente novas, que vão questionar aquilo que você sabia antes, que você achava antes, que você achava de fulano e ciclano, que você achava até de você mesmo. Isso cria uma crise, porque se desmoronam crenças, desmorona uma imagem de si, desmorona muitas vezes as fantasias que a gente tem sobre relacionamentos, sobre família, sobre um monte de coisa, amigos. Eu estava em sessão com uma moça, e ela falou, não sei, não quero ser, eu estou me sentindo que eu estou julgando, estou ficando muito julgadora. Ela estava com os amigos, e eu estava se dando conta que as pessoas são muito superficiais, muito americanoides, ela chamou. E aí ela, à noite, para confirmar, tem um sonho. No sonho ela se encontra com um homem da família dela, que é um homem alcoolizado, drogado, que viveu alcoolizado e drogado, cocaína, que criou muito transtorno na família. Ele estava numa casa muito feia, muito suja, muito sombria, e ele achava normal.
E ela percebendo isso, ela se sentia desconfortável. Então, o sonho está confirmando a percepção de como ela estava na casa desses amigos, a preocupação que ela teve com, no caso, o marido que estava ouvindo essas conversas e ele não está tão evoluído como ela. E eu disse que isso não é julgamento, isso daqui é um diagnóstico. É um diagnóstico. Só que ela é uma, e os amigos eram um montinho, né? Um grupo. Então, a gente começa a perceber a superficialidade, a limitação. Por que que ela falou americanoides? Porque é estereotipado, são estereotipados. A cultura americana se espalhou e é extremamente estereotipada. E o brasileiro gosta muito, né? Então, fica uma forçação de barra e impede o quê? Impede que possamos falar de outras coisas, nos expressarmos de outras maneiras, termos outros gostos, outras intenções, outros pressupostos, outras ideias. Agora, toda vez que começa uma crise, a gente entra também numa possibilidade, como diz o ideograma chinês, dá uma oportunidade de criar uma nova resposta ao mundo. No caso dessa moça, por exemplo, né, seria uma crise, de perceber que, enfim, é uma chatice passar uma noite com esses amigos, com esse grupo de amigos que provavelmente são os melhores amigos, né, dela, não são amigos péssimos. Mas com esse tipo de conversa, é uma crise, porque não tem graça, não tem mais interesse. Então, qual é a alternativa? Ela poder achar uma forma de falar o que ela pensa, de falar e transformar a realidade, introduzir algo novo. Isso é a solução dialética. Para conseguir isso, ela precisa não estar dependente da aprovação dos amiguinhos dela e nem do marido, o que é um grande avanço. Que é isso. Que é alcançar o grau de segurança de si suficiente para experimentar o conflito de perceber que ela não está mais à vontade com os amigos, isso já é um conflito interno, porque já dá uma sensação que está só. 2, se posicionar e se perceber diferente. Para isso tem que ter uma segurança interna. Qual seria o acordo neurótico nesse caso? A pessoa se recusar a se confrontar com alguma verdade desconfortável, então fingir que está tudo bem, fingir que ela que é julgadora, por isso que eu fiz questão de dizer, isso não é um julgamento, isso é um diagnóstico, porque pensar em termos de julgamento é ainda se colocar no lugar de quem não se valida, o coletivo, porque o coletivo é marido, fulano, ciclano, beltrano, daná, são 5, 6, 7, 8, bastante gente, e você é uma. Tem uma questão numérica aqui. Então, significa fazer esse trabalho de se desvencilhar isso, que é o principal, como repito, na processo analítico, da aprovação alheia, e aí encontrar um novo gancho, por assim dizer, onde você se sente validado, mas esse gancho não está no ego, porque o ego sempre vai precisar do apoio externo, sempre. O ego se valida pela instituição de poder, pelo grupo de amigos. O ego é sempre mafioso, mais ou menos. Ele está sempre num jogo de interesses. Então, para ele se sustentar, ele tem que compactuar, que é o acordo neurótico, que também é chamado de pacto neurótico. É complicado desafiar os pactos neuróticos, rompê-los. A gente só faz isso depois de um tempo de análise, faz isso quando, sem análise, chegamos num nível de crise muito profunda, ou nunca faz. E aí o acordo neurótico ou pacto neurótico se transforma, se não se transforma, ele se aprofunda em sintomas, situações perturbadoras, situações doentias, e se espalha pelo resto no nosso entorno, começando sempre com os nossos filhos e os nossos relacionamentos mais queridos, porque é onde tem mais afeto, é onde que o problema vai se manifestar sempre mais. O que suporta, o que dá suporte, favorece o processo de individuação? Um ambiente heterogêneo e culturalmente um pouco, minimamente mais substancioso, mais nutritivo. Quanto mais a mentalidade da família na qual a pessoa nasceu é fechada, é limitada, mais difícil vai ser para aquela pessoa ouvir a voz interior.
ser ela mesma, dar valor a qualquer coisa que venha dela. Então, quanto mais a gente vê uma pessoa que não sabe expressar a própria opinião, que não sabe se colocar, ela está vindo de um lugar como a cabecinha da família, a mentalidade da família e a mentalidade do entorno, não é só a família, começa com a família e vai para onde a pessoa viveu. O ambiente cultural no qual ela viveu. Quanto mais limitado, menos possibilidades de existência vai oferecer para as pessoas. Então, as pessoas vão ser sempre mais estereotipadas, sempre mais simplórias, psicologicamente falando, sempre mais iguais. Quanto mais heterogêneo um ambiente humano for, mais opções vai permitir que a pessoa tenha para desenvolver-se na sua alteridade, na sua unicidade, na sua singularidade. E é assim que a gente promove o progresso da civilização humana. Um abraço a todos e até a próxima aula.